A Nova Acrópole realiza no dia 12 de junho, nesta quinta-feira, portanto, às 7 da noite, o evento O Dia da Arte da Nova Acrópole. Nesse evento vai ter a palestra magna Como Viver um Dia Perfeito, com a filósofa Lúcia Helena Galvão, que a gente recebe agora no Rádio Opinião. Professora Lúcia Helena, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto. Muito obrigada. Maravilha recebê-la mais uma vez, né, para falar de coisas muito boas, muito bacanas, né, sempre um pensamento filosófico. A gente precisa muito disso, viu, professor? Ainda mais nesses tempos, né? Tempos de guerra, de tanta coisa, de tanta confusão mental também, né? De redes sociais, essa influência também, uma parte muito negativa das redes sociais, entre outras coisas que já estão no dia a dia aí há muito tempo, né? Vamos falar de séculos, né? Muitos séculos que atormentam a mente da gente. E esse tema, né, muito, muito bacana esse tema, como viver um dia perfeito. É possível essa perfeição, né, diante de tantos atropelos no dia a dia? Sim, a questão da perfeição não tem a ver com o objetivo que você tem lá na frente. Tem a ver com o máximo das suas possibilidades no dia de hoje. Ou seja, se hoje eu sou atento, se hoje eu sou uma pessoa que tem compaixão, fraternidade, se hoje eu faço o meu melhor, eu tenho um dia perfeito. A perfeição tem a ver com o máximo das minhas possibilidades num dado momento. Portanto, é perfeitamente possível a gente usar tudo aquilo que a gente tem de melhor ao longo de um dia, fazendo as coisas da melhor maneira possível. Isso nos dá um estado de satisfação, plenitude, felicidade que nenhuma outra coisa é capaz de dar. Maravilha, maravilha. A gente está falando também de coisas relacionadas, né, a relações. As relações, elas são importantes, elas definem a gente também, elas nos faz ver, nos ver através desse convívio, né? A gente se conhece através do convívio com outras pessoas. A família em uma primeira instância, depois escola, enfim, essas coisas elas precisam ser mantidas, né? Mas elas foram, nos últimos tempos também, elas vêm sendo utilizadas de uma maneira negativa, para influenciar negativamente, com conceitos equivocados, embora sendo passados como se fossem uma coisa ali primordial, né? Só que de uma maneira totalmente equivocada. Como as pessoas podem ter como um guia, digamos assim, uma coisa simples, né? Para não deixar cair nessas armadilhas diárias? O que nós recomendamos filosoficamente é você sempre ter como identidade valores humanos. Ou seja, quem sou eu? Eu sou uma pessoa que procuro praticar a bondade na máxima expressão. O que eu hoje vejo da bondade ainda não é tão completo, mas amanhã será melhor. Eu me comprometo com a justiça, eu me comprometo com a fraternidade, eu me comprometo com a bondade, com o amor, e cada vez mais vou procurar ser uma expressão desses valores. Ou seja, uma definição da tua identidade que vem de dentro, de cima e não de fora. Ou seja, nós temos um monte de distorções no mundo atual, com certeza, mas nós não precisamos ser produto do meio, podemos ter produto de nós mesmos, definirmos-nos por esses valores. Eu sou aquela pessoa que sempre procura agir a partir de valores universais e sempre de maneira mais completa. A leitura é muito boa, né, professora? É um hábito, né, que deve ser cultivado, né, passar também para os filhos, enfim. Esse hábito ele é muito essencial, a leitura. Embora a gente tenha hoje, claro, essas facilidades tecnológicas, né, a coisa do Kindle, né, o próprio celular, aquilo pode ser aproveitado para uma leitura positiva. A leitura ainda é o melhor caminho para justamente a gente aprender e tentar essa coisa, né, que a gente está falando aqui agora, né, para ter um dia perfeito. A leitura é muito importante. Não ler dificulta. Com certeza, a leitura é uma via de recepção de informações. Agora, assim como o mundo digital, que você fala, a internet, as redes sociais, há leituras e leituras. Há leituras muito negativas, muito contaminadas, e há leituras de muito boa qualidade. Ou seja, a leitura deve ser praticada com discernimento, sabendo escolher bem o que você lê
e depois sabendo trazer para a prática as coisas boas que você aprendeu, porque aí ela é transformadora, ou seja, honrai as verdades com a prática. A partir do momento que eu faço uma boa leitura, que isso gere uma transformação na minha vida. Aí sim ela se torna positiva. Mas sempre entendendo que o mundo dos livros, o mundo da leitura em geral, tem coisas tão contaminadas quanto tem o mundo digital. Há que saber discernir bem. Esse discernimento, ele precisa cumprir passos aí, né? Enfim, justamente nessa identificação. O que a senhora sugere, né, que a pessoa faça nesse dia a dia também, né? De ter uma boa leitura, né? Se ater muito às notícias factuais, né? Que também, na grande maioria dos casos, a gente vê tanta violência, né? Hoje em dia a gente vive um mundo muito violento, parece que a gente não avança nesse sentido. O que a senhora recomenda? Bom, eu recomendo, em relação à leitura, que contrabalança um pouco esse mundo conturbado que a gente vive, ler clássicos de grandes homens que ensinaram a viver bem. Então, se você lê, por exemplo, alguma obra do estoicismo, as Meditações de Marco Aurélio, o Sêneca, Epiteto, A Arte de Viver, ou, sei lá, um Confúcio, os Analetos, você vai pegar obras que são comprovadas pelo tempo, homens que viveram bem e que sabem aconselhar muito bem a viver. Nós temos que ter essa possibilidade de estarmos acima do momento histórico em que estamos. Platão chamava isso de um homem de ouro. O ouro é como se fosse uma substância que pode estar em contato com a pele humana, em contato com qualquer superfície, que ele não se corrompe. E nós temos que ser assim também, estar em contato com um mundo muitas vezes corrompido e preservarmos a nós mesmos. Para isso, temos que ter algo que nos inspire, que não seja próprio desse mundo, ou seja, que seja de outras épocas, de outras mentalidades, de homens que souberam viver bem e que souberam ensinar bem como viver, como dar respostas humanas à vida. A senhora falou em tempo agora, né, nessa última manifestação, e isso me faz lembrar, e a gente tem que perguntar, né, a coisa contemplativa do tempo, para alcançar esse dia perfeito, né, a parte contemplativa ela é muito boa, a gente se estressa muito, né, com trabalho, com uma série de coisas, a coisa do dia a dia mesmo, né, familiar, enfim, rotinas e coisas do tipo, é preciso um tempinho de contemplação também, né? Essa coisa de contemplar o tempo, ela é importante. Com certeza, é importante a reflexão, eu diria. De vez em quando pararmos e pensarmos, quando eu estiver diante da morte, no final da minha vida, o que dessas coisas vão ter tanta importância assim? O que vai ser suficiente para que eu considere, bom, isso fez diferença na minha vida? E o que vai ser irrelevante? Porque dizia Marco Aurélio que é bom tomar a morte como conselheira. Ou seja, diante da morte, essas coisas são relevantes? O que é relevante nesse momento que eu estou deixando de ver? O que é importante que eu deveria estar fazendo? Que transformações eu deveria estar promovendo na minha vida que realmente aumentariam a minha qualidade de vida, fariam diferença lá na frente? Porque às vezes estamos nos afogando num copo d'água, né? Às vezes estamos mergulhando numa problemática que é absolutamente passageira e que toma demais da nossa energia de forma injusta. No final das contas, não tem tanta importância assim. Para a gente finalizar, a senhora faz parte, né, desse corpo que é a Nova Acrópole. Eu queria que a senhora finalizasse falando sobre essas iniciativas, né, tendo aí a filosofia e outros conhecimentos, né, conhecimentos afins, dentro do foco, do escopo da Nova Acrópole, e o que isso representa para você também fazer parte disso. Nova Acrópole é uma instituição internacional de ensino de filosofia à maneira clássica, ou seja, filosofia prática para a vida. Nós temos hoje uma filosofia que é tão intelectualizada que às vezes a gente ouve alguma coisa e não entende absolutamente nada, ou lê alguma coisa e não entende absolutamente nada. Mas a filosofia foi feita para viver, para transformar a nossa vida. No meu caso, eu tenho 37 anos de Nova Acrópole, isso me ajudou a ser uma melhor profissional, uma melhor mãe, tenho 2 filhas, me ajudou a ser um ser humano mais realizado e feliz e poder compartilhar, inclusive, tudo aquilo que eu aprendi. Portanto, Nova Acrópole, a filosofia, a maneira clássica, prática, essa que nos ajuda a entender melhor a vida e a nós mesmos, é essencial. Nos faz ganhar um tempo, encurta o nosso caminho e evita que a gente caia nas armadilhas comuns da vida.
ilumina o nosso caminho com novas possibilidades. Portanto, eu recomendo muito que conheçam no www.acropole.org.br as nossas escolas pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Faz muita diferença. Maravilha. Se as pessoas quiserem conhecer, tem alguns eventos, né, que são abertos, gratuitos, e ali a pessoa tem uma facilidade de entrar em contato com esse mundo, que é um mundo que não tem volta, né? É muito interessante isso, ter pessoas, né, que passem esses conhecimentos. Como a senhora tem uma facilidade muito grande, é muito envolvente a sua forma de falar e de passar esses conhecimentos de uma maneira tão rica e completa, né? A gente teve esse tempinho, a gente sempre tem um tempinho, né? Mas ainda assim ele é bem denso em termos de informação. Eu queria que a senhora finalizasse fazendo justamente esse convite, né? Só para ter a informação aqui, que vai acontecer, portanto, amanhã, dia 12 de junho, quinta-feira, às 7 da noite, aqui no Teatro Arthur Azevedo, que é uma casa maravilhosa. Não sei se a senhora conhece, mas quando a senhora conhecer, a senhora vai ver que é uma casa centenária, né, de arte que a gente tem aqui, é maravilhosa. E vai acontecer justamente também, né, com a participação da Flávia Bittencourt e também o Rui Mário na parte musical, esse evento, o Dia da Arte da Nova Acrópole, e essa palestra que a senhora vai dar, a palestra magna, Como Viver um Dia Perfeito. Lúcia Helena, por favor, faça esse convite. Sim, eu faço convite em nome da Nova Acrópole aqui em São Luís, que é uma bela escola, uma escola que está aqui já há muitos anos, esperando pelos moradores da cidade. E nós estamos promovendo, então, esse evento nessa quinta-feira, dia 12 de junho. As portas se abrirão às 18h30, eu estarei dando autógrafos dos meus livros, de filosofia, e vamos falar sobre como viver um dia perfeito, onde eu vou explicar de maneira bastante clara o que seria um dia perfeito e como isso está perfeitamente ao nosso alcance, o quanto cada um de nós pode tornar a sua vida mais plena, mais realizada, de tal maneira que, ao final, a gente possa dizer: hoje eu realmente vivi, eu não só sobrevivi, eu não só flutuei sobre a vida, hoje eu estive realmente presente, de corpo, mente e alma, e tive um dia que fez diferença na minha vida. Estão todos convidados. Maravilha. A gente agradece. Professora Lúcia Helena, muito obrigado pela sua presença aqui, suas iluminações, né? E a gente espera em outro momento aqui também. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, muito obrigada. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, produção aqui do Núcleo de Jornalismo da Rádio Universidade. Mária Nogueira assume sessão das 8 agora com muita música boa para você. A gente volta amanhã, quinta-feira, com mais Jornal Rádio Universidade. Acompanhe a gente na nossa programação Música e Informação aqui na 106. Até lá. CYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www